Shalom a todos, paz do Senhor Jesus. Eu te convido a exercitar a tua fé junto comigo, orando ao nosso Deus, que é único Senhor, Deus verdadeiro. Amém? Pai Santo, Pai querido, Deus de toda graça, de todo poder, de toda santidade, nós te adoramos neste momento, nós te exaltamos. Aliás, nós te adoramos em todos os momentos das nossas vidas, todos os dias. Queremos estar mais em comunhão com o Senhor, obedecer a tua palavra, ouvir com mais atenção a tua palavra e obedecê-la, porque esse é o desejo do teu coração. Que seja o nosso desejo também, Pai, pela fé que um dia o Senhor nos deu. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho valor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, aleluia, glórias ao... Amém. Te convido a um momento de oração, para que o Senhor me ajude a pregar com unção, com ousadia e sem distorcer a palavra dele. Querido Deus e Pai, em Ti nós nos refugiamos nesse momento. Mais uma vez buscamos a Tua face, a Tua presença, com alegria, com gratidão. E Te pedimos nessa hora que o Senhor venha nos ungir. Me ajude, ó Deus, a pregar a Tua palavra, sem distorcê-la em nada. Unge também os meus irmãos que estarão recebendo essa mensagem, para que possam compreender e aplicar a Tua palavra. E assim nós daremos a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de tratar nesta noite com os irmãos sobre o julgamento de Deus. E para isso eu gostaria de ler inicialmente 3 citações. Separei várias citações aqui para o momento da nossa reflexão. Espero que eu tenha tempo para citá-las todas. Mas inicialmente eu vou ler o Salmo 75, versículo 7. Depois eu vou ler Romanos
capítulo 14, os versos 10 e o verso 12. E depois eu vou ler 1 de Pedro, capítulo 1, verso 17. Amém? Inicialmente, então, Salmo 75, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Amém? Deus é o juiz. Isso é fato. Isso não é novidade. Nem eu sou pregador de novidades. Creio que os irmãos já sabiam disso, mas estou recapitulando com os irmãos. Que Ele é o juiz, está escrito, está determinado, é um fato. Que Ele vai abater uns, está escrito. E que Ele vai exaltar outros, também é fato. Agora vamos ler Romanos capítulo 14, o versículo 10 e o versículo 12. Tu, porém, porque julgas o teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Note, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Agora vamos ler 1 de Pedro, capítulo 1, verso 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Alguns detalhes importantes desse versículo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga. Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. E Ele julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E o tempo da vossa peregrinação aqui significa o tempo da nossa vida aqui nessa terra. Portai-vos com temor durante o tempo da sua existência, da sua vida aqui neste mundo. E temor aqui não significa medo, mas portar-se com humildade diante de Deus, portar-se com reverência diante de Deus, portar-se com respeito diante de Deus, durante toda a nossa vida aqui nesta terra. Não precisamos ter medo do julgamento de Deus, amém? Você não precisa temer o juízo de Deus, você não precisa ter medo do julgamento. Só um tipo de pessoas deve ter medo do julgamento de Deus: aquele que não estiver em Jesus Cristo. Porque ele diz em Romanos capítulo 8, verso 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantas condenações? Nenhuma. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Também no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 24, nós temos uma palavra muito consoladora do próprio Senhor Jesus, que diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Note, quem ouve a minha palavra, Jesus dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, naquele que crê em Deus Pai, esse tem a vida eterna, não entra em juízo, não fica
preso pelo julgamento, não fica enredado pelo julgamento, mas passou da morte para a vida. Diga graças a Deus. São palavras consoladoras para nós. Queridos, que Deus é juiz, é fato, que Ele vai julgar a todos, é fato, mas aquele que estiver em Cristo Jesus, não entra em julgamento, não fica preso pelo julgamento. Ele já passou da morte para a vida. E os critérios de Deus para o julgamento não são sem regras. Deus não julga assim a revelia, não é assim o modo de Deus julgar. Não há preferências para Deus. Deus não tem filhos preferidos, amém? São todos iguais para Ele. Deus não tem filhos prediletos, não. Não adianta alguém achar que é super crente, que é mais crente que o outro. Deus não tem filhos prediletos. Você leu comigo em 1 de Pedro 1, 7, que Ele não faz acepção. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as suas obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, diga comigo, Deus não faz acepção de pessoas. Amém. Todos serão julgados por suas ações, por aquilo que praticaram. Todos serão recompensados. Você leu em Romanos 14, 10. Todos compareceremos diante do tribunal de Deus para prestar contas. Cada um prestará conta de si a Deus. Agora, os padrões de julgamento foram estipulados pelo próprio Deus. E Ele é um Deus bom e misericordioso. E as suas misericórdias duram para sempre, amém? Foram determinadas por Ele, os padrões foram determinados por Ele, exclusivamente pelas normas descritas em sua santa palavra. Tudo dentro da palavra de Deus. Eu quero, tudo que eu disser aqui sobre essa reflexão a respeito do julgamento divino, eu orei a Deus e pedi a Deus que seja tudo dentro da palavra dEle, não de acordo com aquilo que eu acho, não segundo o meu senso de justiça, não segundo o meu senso daquilo que é certo, daquilo que é errado, mas dentro do que Ele mesmo está dizendo em sua santa palavra. E se eu disser para você alguma coisa fora da palavra dEle, eu estou aberto a ser corrigido. Eu peço que você me corrija, por favor. Diga louvado seja Deus. Amém? No Evangelho de João, no capítulo 12 e no verso 48, ele diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Então, quem não recebe Jesus, quem não crê, quem se rebela contra Ele, contra as suas palavras, já tem quem julga essa pessoa. A própria palavra de Deus vai julgá-lo no último dia. Por isso nós podemos e devemos ter confiança em Deus. E, em primeiro lugar, nós seremos julgados segundo a justiça de Deus. Diga, seremos julgados segundo a justiça de Deus. Mas podemos ficar tão tranquilos quanto a isso, sabendo que Ele é um Deus justo. E a palavra de Deus nos diz, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8. Eu vou ler para os irmãos. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor:
Já agora, a coroa da justiça está guardada para mim, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O apóstolo Paulo aqui está idoso, final de sua vida, final de ministério, mas ele está tão confiante, está tão tranquilo, que ele está dizendo: olha, agora a coroa da justiça está guardada para mim, aquela que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Ele não dará somente a mim essa coroa da justiça, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Diga graças a Deus. Então podemos ter essa mesma confiança, se estivermos firmes no Senhor. Louvado seja Deus. Não haverá distorção nenhuma no julgamento de Deus. Não haverá nenhuma alteração no julgamento de Deus, porque Ele é justo. Neste julgamento atuarão a verdade e a justiça. Duas coisas, então, estarão atuando nesse julgamento de Deus: a verdade e a justiça. Muitas pessoas, quando são prejudicadas aqui nessa vida, quando são injustiçadas, a gente vê muito nas reportagens as pessoas clamando por justiça. Eu quero a justiça, tudo que eu quero é que seja feita a justiça. Mas a justiça dessa terra, nós sabemos que é falha, ela é cheia de corrupção. No julgamento de Deus vão atuar a verdade e a justiça. Podemos ter essa confiança. Lá não haverá nenhuma distorção, nenhuma mentira, nenhuma corrupção. Diga graças a Deus. Em Apocalipse, no capítulo 16, no verso 7, a Bíblia diz para nós assim: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Amém. Os juízos de Deus são verdadeiros. Os juízos de Deus são justos. Até mesmo quando o crente em Jesus sofre alguma injustiça aqui nesse mundo, ele consegue manter a sua paz. O Senhor Jesus faz com que a gente tenha essa paz bendita e maravilhosa, mesmo quando sofremos injustiças aqui neste mundo. Então, em primeiro lugar, nós seremos julgados segundo a justiça de Deus. Um outro critério pelo qual nós seremos julgados, em segundo lugar, nós seremos julgados segundo aquilo que nos é confiado. Diga comigo: seremos julgados segundo aquilo que nos é confiado. Amados, todas as pessoas do mundo são diferentes, nós sabemos isso. Cada um é cada um. Não existe dois Alceus no mundo, não existe dois Carlos no mundo, não existe duas Ângela no mundo. Todos nós somos diferentes. Logo, todos nós recebemos dons diferentes, talentos diferentes. Pensemos nos pagãos. Pensemos um pouco naquelas pessoas não evangelizadas. Em geral, uma pessoa não evangelizada, ela segue alguma religião. Em geral, uma religião que não serve ao Deus único.
Portanto, essas pessoas, elas têm um conhecimento inferior de Deus em relação àqueles que tiveram a oportunidade de ouvir mais profundamente a respeito do Deus único e verdadeiro. Você concorda comigo? Uma pessoa religiosa, ela teve menos oportunidade de ouvir a respeito do Deus verdadeiro. Então ela tem menos conhecimento do Deus verdadeiro. E aqui entra uma palavra de Deus que é maravilhosa para nós, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no verso 30, que diz assim, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Você entendeu? A palavra de Deus diz assim, Atos 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica a todos em toda parte que se arrependam. Enquanto a pessoa está na sua ignorância, Deus não leva em conta aquilo. Mas a partir do momento em que a pessoa adquiriu o conhecimento do Deus único e verdadeiro, aí então ele exige arrependimento. E você há de convir comigo que Deus não seria justo se ele exigisse de uma pessoa ignorante a santidade. Você concorda? Ora, se a pessoa não teve ainda o conhecimento profundo do Deus verdadeiro, do Deus único, Deus não poderia exigir dele. Está escrito que ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Eu acho incrível quando ouço pessoas julgando pessoas que morreram. E eu já vi muitas pessoas, até cristãos, julgando pessoas que morreram. Ah, esse aí foi para o inferno. Nunca uma pessoa deveria falar uma bobagem dessa. Julgar alguém que morreu. Ninguém sabe para onde foi. E se ele já ouviu falar de Jesus um dia na vida dele, e se no último instante de vida dele, ele se lembrou de Jesus, ele está salvo. Não foi assim que aconteceu com o ladrão na cruz? Que no último instante se lembrou de Jesus? E ouviu dos lábios do próprio Senhor Jesus, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Deus é bom, amém? Ele diz também, em Lucas, no capítulo 12, e no verso 48, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Ele vai exigir muito daquele que recebeu muito. E continua dizendo, aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Ele vai pedir muito mais daquele a quem foi confiado mais. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Portanto, em segundo lugar, nós seremos julgados segundo aquilo que nos é confiado. Pensemos numa pessoa bem financeiramente, uma pessoa provida de muitos recursos financeiros. Uma pessoa assim, ela tem mais possibilidades de fazer o bem do que o pobre. Concorda? Uma pessoa bastante provida de recursos financeiros, ela tem muito mais condições, muito mais possibilidade de divulgar o Evangelho do que
uma pessoa simples, um cristão simples, lá na roça, por exemplo, que às vezes nenhuma condução tem. Então, queridos, uma pessoa de uma capacidade intelectual maior do que uma pessoa de uma intelectualidade menor, essa pessoa que tem uma intelectualidade maior, também tem mais possibilidade de divulgar o Evangelho. Ela também tem uma responsabilidade especial. Uma pessoa que teve que viver debaixo de uma ditadura, por exemplo, uma pessoa que vive em um país que o sistema político é um governo ditador, um tirano, um carrasco, com a pessoa vivendo ali com muitas restrições, essa pessoa tem menos possibilidade de divulgar o Evangelho do que uma outra pessoa que vive num país livre, como o nosso, por exemplo, em que você pode andar pela rua com a tua Bíblia, declarar que você é cristão em qualquer lugar, e você não tem nenhum problema com isso. Amados, Deus vai considerar todas essas coisas. Diga: Senhor, me ajude. Então, em primeiro lugar, nós seremos julgados segundo a justiça de Deus. Em segundo lugar, nós seremos julgados segundo aquilo que foi confiado a nós. E em terceiro lugar, nós seremos julgados segundo as nossas obras. Diga: seremos julgados segundo as nossas obras. Você leu comigo em 1 de Pedro, e eu vou ler novamente para você, que confirma isso, que nós seremos julgados segundo as nossas obras. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então está escrito que Deus julga e julgará segundo as nossas obras. Em Romanos, eu quero ler um outro texto maravilhoso com você, no capítulo 2, dentro desse critério de julgamento de Deus, terceiro critério que nós estamos meditando, em que Deus julgará segundo as nossas obras. Romanos capítulo 2, do 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Quando eu julgo o outro, eu estou condenando a mim mesmo, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do dia do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação
do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Retribuirá a cada um segundo as suas obras, segundo as suas ações. Lembra que nós começamos dizendo que Ele vai abater a uns e vai exaltar a outros, que todos serão julgados, todos serão recompensados. Glória a Deus. Ele diz ainda em Mateus 25, Jesus fala a partir do verso 34, que eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu fui forasteiro e me hospedaste, eu estive nu e me vestiste, eu estive enfermo e me visitaste, eu estive preso e foste me ver. Então os justos perguntarão ao Senhor: mas Senhor, os que estiverem à direita do Senhor naquele dia, no dia do juízo, perguntarão ao Senhor: mas Senhor, quando que o Senhor teve fome e nós te demos de comer? Quando que o Senhor teve sede e nós te demos de beber? Quando foi que o Senhor foi forasteiro e nós hospedamos o Senhor? Quando que o Senhor estava nu e nós vestimos o Senhor? Quando que o Senhor esteve enfermo e nós visitamos o Senhor? Quando que o Senhor esteve preso e nós fomos lá ver o Senhor? E o Senhor responderá aos justos: olha, quando vocês fizeram isto a um dos meus pequeninos, foi para mim que vocês fizeram. E pequeninos aqui não significa crianças, como muita gente pensa. Pequeninos aqui, o Senhor está falando dos discípulos dele, porque todo aquele que é discípulo de Jesus tem que se tornar como criança, senão não entra no reino dos céus. Claro que quando ele diz pequeninos aqui, ele não está excluindo as crianças. Quando vocês fizeram essas coisas a um dos pequeninos, ele não está excluindo as crianças, mas está se referindo a todos aqueles que são discípulos dele. Quando vocês fizeram isso a qualquer um dos meus discípulos, foi a mim que vocês fizeram. Amados, as obras de todos os homens são registradas no livro de Deus. Amém? Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 20, do verso 11 ao 15, fala dos livros de Deus ali, e todas as ações e todas as obras de cada um estão sendo registradas ali. Estes livros que serão abertos, eles são a base para a avaliação do julgamento de Deus. Deus irá se basear nos seus livros, com os registros das ações, das atitudes de cada um. As obras são as que foram feitas e também aquelas que não foram feitas, todas registradas nos livros de Deus. Louvado seja Deus. E Jesus responderá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entra para o reino, para o gozo do reino que está reservado para vós desde a fundação do mundo. Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Muitos dizem assim: olha, eu gostaria de fazer tal e tal obra, mas eu não tenho condições. Eu gostaria de fazer muito mais para Deus, mas eu não posso, eu não tenho condições.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que você entrega a tua oferta na casa de Deus, você está fazendo a obra de Deus. Você mesmo não está fazendo, mas você está dando condições ao pastor. Você está dando condições àquela igreja, aonde você congrega, aonde você é abençoado, aonde você é alimentado pela santa palavra de Deus. Quando você dá o teu dízimo ali, você está fazendo, indiretamente você está fazendo a obra de Deus. Você está dando condições para que aquela igreja esteja aberta, pregando a palavra de Deus, para que aquele servo de Deus, aquele pastor, continue ali fazendo a obra de Deus, de acordo com o direcionamento de Deus para a vida dele. Tudo que nós realizamos nesta terra, em nome do Senhor Jesus, é considerado pela Bíblia como um fruto. Amém? Tudo que nós fazemos aqui nessa vida, durante esse tempo da nossa peregrinação, como a palavra de Deus hoje chamou a nossa vida, a nossa existência aqui de peregrinação, e de fato nós estamos peregrinando aqui nesta terra, estamos aqui de passagem, estamos aqui apenas por um período. Tudo que nós fizermos aqui em nome de Jesus é considerado pela Bíblia como um fruto que não perece. É um fruto bom. No Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 16, Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, tudo que você faz na casa de Deus, tudo que você faz na obra de Deus, para Deus aquilo é um fruto que não perece. Graças a Deus. Jesus não quer dizer com isso que nós não exercemos a nossa vontade própria. Quando ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, não significa que nós não exercitamos ali a nossa vontade própria. Porque você sabe que uma das grandes bênçãos, uma das maiores maravilhas que Deus colocou em nós foi o livre-arbítrio. Então, no momento em que o Senhor nos escolheu, que nos chamou, nós colocamos também a nossa vontade de aceitá-lo, de querê-lo, de segui-lo. Amém? A primeira iniciativa foi dele. Ele deu o toque inicial. Foi ele que nos escolheu. A escolha original e salvadora foi ele quem fez em nós. Agora, se ele não tivesse nos escolhido primeiro, nós não teríamos conhecido a ele. Se ele não tivesse escolhido você primeiro, você não estaria aqui, você não teria conhecido a ele. Amém? Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 8, a Bíblia diz assim para nós: o que planta e o que rega são um. Amém? E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Confirmando mais uma vez que nós seremos julgados também segundo as nossas obras, segundo as nossas ações, segundo as nossas atitudes. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Ainda em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6 e no verso 23, Jesus nos diz assim: regozijai-vos naquele dia e exultai, porque
grande é o vosso galardão no céu. Grande é a vossa recompensa lá no céu. Aleluia! Então, queridos, a minha palavra para vocês nesta noite é: não tenham medo do julgamento de Deus, não tenham medo do juízo de Deus, porque Ele é santo, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é compassivo, Ele é longânimo. Ele não deseja a morte do ímpio, Ele não deseja a morte de ninguém. Antes, Ele espera que todos se arrependam. Antes, Ele espera e deseja que todos se convertam e se voltem para Ele. Ele diz em sua palavra: não tenho maior alegria do que esta, a de saber que os meus filhos andam na verdade. Esse é o desejo de Deus, essa é a alegria de Deus. Os critérios dele para o julgamento dele foram determinados por Ele mesmo, estão descritos todos aqui. São os principais critérios. Ele tem outros, mas eu citei apenas 3 principais para você. Em primeiro lugar, seremos julgados segundo a justiça dele. Em segundo lugar, seremos julgados segundo aquilo que nos é confiado por Ele. Em terceiro lugar, seremos julgados segundo as nossas obras. Mas não tenha medo, somente um tipo de pessoas deve ter medo: aquele que não estiver em Cristo Jesus, porque Romanos 8:1 é claro: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, amém. Baixe sua cabeça, por favor, e fale com Ele um pouco mais. Eu sei que você estava aí orando no teu coração, enquanto você ouvia a palavra do Senhor, você estava aí se fortalecendo. Agora, fale um pouco mais com Ele, amém? Glória a Deus. Abre o teu coração na presença do Senhor. Querido Deus, querido Jesus, graças te damos. Querido Espírito Santo, Tu que és a nossa força, o nosso ajudador, o nosso consolador, Tu que és o paráclito do Pai, fogo do alto, poder do céu, fogo abrasador, vem em nosso auxílio com todo o Teu poder e glória. Ó Deus Pai, graças te damos pelo bendito sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, nosso Senhor, a base da derrota de Satanás em minha vida, na vida dos meus irmãos que estão orando comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu venço a Satanás, confessando que o sangue de Jesus derramado na cruz em meu lugar representa para mim. Seu sangue foi o preço que Tu mesmo pagaste para que eu fosse parte da sua igreja. Por isso, eu proclamo nesta noite: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus está sendo aplicado sobre a minha vida. O sangue de Jesus está sendo aplicado sobre a minha cabeça. O sangue de Jesus é a base da minha vitória. O sangue de Jesus me cura. O sangue de Jesus me salva. O sangue de Jesus me liberta. Pai, dou-te graças, louvor, pelo sangue derramado por Jesus. Eu participo da nova aliança e posso agora provar a remissão dos meus pecados. Através do sangue de Jesus eu fui redimido da mão de Satanás. Através do sangue de Jesus eu fui redimido dos meus pecados. Aleluia. Pelo sangue de Jesus todos os meus pecados estão purificados. E não entro em julgamento, não entro em juízo, mas passo da morte para a vida. Porque Romanos 8:1 diz claramente: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, louvado, engrandecido e adorado seja. Pai, nesse momento eu oro por cada membro desta igreja,
Ó Deus, oro especialmente por aqueles que estão passando por lutas na área da saúde. Pai, eu peço a tua cura, a restauração, o perdão dos pecados, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles que estão passando por situações financeiras difíceis em suas vidas. Deus, restaura, abençoa, restitui, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, abençoa os relacionamentos nos lares, entre os cônjuges, entre pais e filhos, que os corações dos pais se convertam aos corações dos filhos, e os corações dos filhos se convertam aos corações de seus pais. Deus, em nome de Jesus. E eu oro por aquela pessoa que está triste, desanimada, ó Deus querido, pensando em desistir de tudo. Deus, levanta o que está abatido. Pai, fortalece o que está fraco na fé. Ó Deus, em nome de Jesus, faz uma obra nova em cada vida. Oh Pai, aonde esta oração está chegando agora, eu profetizo um tempo novo de restauração, de cura, de bênção, de restituição, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoa cada dizimista fiel, cada ofertante fiel, que vai plantando o seu fruto, Pai, um fruto que não perece. Muito obrigado, Deus. Abençoa com tua paz e retribui, ó Pai, abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Digam graças a Deus. Amém. Fiquemos de pé, por favor. Levante suas mãos para Deus. E você que está aqui no templo, fazer a sua oferta. Você que está em casa pode fazer a sua transferência bancária, o seu Pix. E Deus vai abençoar, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Levante suas mãos para Ele. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por esses momentos tão preciosos na casa do Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor falou aos nossos corações, por tudo que o Senhor operou neste momento. Em nome de Jesus, conduza-nos, ó Pai, de volta para casa agora, em paz e segurança. Fortalece os meus irmãos que estão em casa, onde estiverem, Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Shalom. Amém.